Olá, estamos iniciando o capítulo 3 de nosso curso O Livro de Daniel, onde vamos estudar sobre a importância de tomar a decisão correta entre obedecer a Deus ou obedecer a homens. No capítulo anterior, vimos que Deus deu a Daniel a revelação do sonho do rei da Babilônia, onde aprendemos sobre a ascensão e sobre a queda de grandes impérios mundiais. Agora, Nabucodonosor mandou construir uma grande estátua de ouro e chamou a todos os seus governantes para adorarem essa imagem. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 30 metros e a sua largura de 3 metros. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então ele mandou chamar todos os seus príncipes, prefeitos, governadores e todos aqueles que tinham cargo de liderança no seu reino, para que viessem à consagração da estátua. Baixou então um decreto no qual qualquer pessoa que não se ajoelhasse diante desta imagem e não a adorasse, seria morto imediatamente. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E todos os homens de toda a terra se prostraram perante a imagem que Nabucodonosor havia construído. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mas 3 homens de todo o império babilônico não se prostraram e adoraram a imagem, fazendo com que alguns homens se levantassem para acusar esses 3 perante o rei. Então os acusadores foram ao rei e exigiram o cumprimento do decreto de os lançar na fornalha. Estes 3 homens eram os amigos do profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Foram chamados então à presença do rei, que os interrogou do porquê de não adorarem a imagem. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Responderam eles ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irado, o rei ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais do que de costume, e lançou nela os amigos de Daniel. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Mas qual não foi a surpresa do rei, quando ao olhar para dentro da fornalha, viu além de Sadraque, Mesaque e Abednego, um 4º homem na fornalha. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ajuntaram-se todos e notaram que nem mesmo cheiro de fumaça havia nas roupas daqueles homens. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Bendisse então o rei ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e fez novo decreto. Por mim,
Pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, em nação e em língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E estes três prosperaram mais ainda no império de Nabucodonosor. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vamos ao nosso momento de resumo? Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da imagem do rei. Mesmo sabendo que tal ato os levaria à morte, ficaram firmes ao Deus que eles serviam. Assim como no caminho desses três jovens apareceu essa grande imagem, também no nosso caminho poderão aparecer grandes problemas, alguns tão grandes que parecerão caminhos de morte. Mas não nos curvemos a eles, devemos confiar no Deus que nós servimos. Deus pode até não nos livrar de um problema, mas como ele protegeu os jovens da morte pelo fogo na fornalha, permanecendo com eles dentro do fogo, também estará conosco todo o tempo da nossa aflição, e no final a vitória chegará porque ele nunca perde. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus! Podemos ter a certeza que ele jamais irá nos abandonar. No próximo capítulo, o rei da Babilônia sonhou com uma árvore muito grande, cujos galhos se estendiam para os quatro cantos da terra. Quem esta árvore representa? Te aguardo no próximo capítulo. O capítulo 4 se abre mostrando a loucura do rei da Babilônia em se exaltar acima de Deus, trazendo à tona todo o seu orgulho diante do poder que ele detinha. Mas os céus não se dobram diante dele, enviando a resposta à sua altivez. Por fim, ele se rende à sabedoria e reconhece a soberania de Deus e escreve uma carta à sua nação. Nabucodonosor escreve então uma carta a todo o império, a fim de tornar conhecido todas as bênçãos que Deus fez para com a sua pessoa. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Conta ele em sua carta que estava em sua casa e teve um sonho. Chamou então a todos os sábios do seu reino, mas ninguém lhe pôde interpretar o sonho. Por fim, apresentou-se a ele Daniel, e o rei contou-lhe o sonho. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive, e a sua interpretação. O rei viu uma grande e formosa árvore no meio da terra, onde todos os animais e aves da terra se abrigavam e se sustentavam. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava ao céu e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. De repente, desceu do céu um santo, e ordenou a derrubada da árvore, mas deu a ordem para que o cepo e as raízes fossem deixadas na terra. Ordenou também o santo que esta árvore passasse a viver e a pastar como um boi pelo tempo de 7 anos. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra.
Isso deveria acontecer para que os homens saibam que Deus tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem ele quiser dar. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então Daniel interpretou o sonho ao rei. A árvore simbolizava o rei Nabucodonosor. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Depois disso, 12 meses se passariam. Um certo dia, quando o rei passeava pelo palácio, seu coração se orgulhou sobremaneira de si mesmo. De repente veio uma voz do céu e lhe disse que ele viveria como um boi por 7 anos, até aprender que Deus tem o domínio sobre o reino dos homens. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Farteão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E assim aconteceu. Nabucodonosor perdeu sua memória, e passou a viver como um animal comendo erva no campo. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ao fim deste período, o rei levantou os olhos aos céus, e lhe voltou o entendimento. Então compreendeu a soberania e o poder do Deus eterno e glorificou ao Senhor. Foi buscado no campo pelos seus conselheiros e foi-lhe restituída a majestade. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores e fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Vamos fazer uma revisão? Nabucodonosor teve outro sonho, com uma grande árvore que foi cortada da terra. O acontecimento sobre esse sonho nos traz muitos ensinamentos. Nabucodonosor estava satisfeito e próspero em sua casa, mas Deus, que tudo vê e a tudo está atento, estava olhando para ele ciente de seu orgulho. Assim como esse rei, existem no mundo muitas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, que não possuem a salvação. Estão muito satisfeitas com suas vidas e prósperas em suas casas, imersas em seus pecados e no orgulho próprio. Deus decretou acabar com o orgulho do rei e não deixará passar em branco o orgulho destas pessoas. Nabucodonosor deveria saber que, se ele estava naquela posição de rei e possuía inúmeros bens e poder, era porque Deus lhe permitira. Foi lançado então numa posição de humilhação. Literalmente, Nabucodonosor foi pastar, até que reconheceu que Deus é soberano também sobre a terra. Assim também poderá acontecer com as pessoas que acham que tudo que tem é pela força do seu braço. Tudo que as pessoas possuem, Deus é que dá, e Ele pode tirar quando quiser.
Daniel orientou o rei a deixar os pecados e a maldade. Devemos orientar as pessoas a deixarem os seus pecados e se entregarem a Jesus Cristo. Não podemos nos calar. Reconheçamos a soberania de Deus sobre a terra. Nada acontece sem Deus ter ciência do acontecido. Deus está muito atento e interagindo com a vida do homem. Ele é que dirige a cena, dependendo do procedimento de cada ser humano, e é quem estabelece autoridades segundo a sua vontade. Nabucodonosor não fazia parte do povo de Deus, mas a autoridade estava em suas mãos. Também foi a ele que Deus deu visões e sonhos. Deus usa quem ele quer. Concluímos o capítulo 4 com muito aprendizado. O sonho da grande árvore foi impressionante, mas o próximo capítulo nos aguarda cheio de revelações tremendas. Sigamos em frente. Tudo bem com você? Chegamos no capítulo 5 de nosso curso, ou seja, estamos praticamente na metade dele. No capítulo passado, estudamos sobre o sonho de Nabucodonosor com uma grande árvore e vimos que ela simbolizava o próprio Nabucodonosor e a sua arrogância. Vimos como Deus tratou com o rei com mão forte, colocando ele em seu devido lugar. Agora, no capítulo 5, vamos estudar sobre a ousadia de outro governante da Babilônia em brincar com as coisas de Deus e as suas consequências. Este capítulo do nosso curso vai nos falar também sobre a queda de um império mundial e a ascensão de outro. A Bíblia conta que 22 anos depois de Nabucodonosor, reinou na Babilônia um homem denominado Belsazar. Na verdade, seu pai Nabonido é que era o rei. Mas Nabonido fixou sua residência na cidade de Tema e deixou seu filho Belsazar como rei sobre o Império Babilônico. O capítulo 5 de Daniel começa então com um banquete dado pelo rei a 1000 de seus governantes. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Provavelmente alto, muito alto pela ingestão de vinho, Belsazar demonstrou toda a sua arrogância em mandar buscar os utensílios do templo de Deus que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, para que seus súditos bebessem neles, no ato de afronta ao Deus vivo. Enquanto eles bebiam, eles louvavam a toda a diversidade de ídolos a quem serviam. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Diz então a Bíblia que de repente apareceu uma mão escrevendo na parede do salão de festas. Paralisado de terror, o rei mandou chamar os sábios da Babilônia para interpretar a escrita que via, mas ninguém pôde lhe dar a interpretação. Então a rainha mãe lembrou-se de Daniel e do seu dom e falou dele ao rei, que mandou chamá-lo. Disse então o rei a Daniel que se lhe interpretasse a escrita, o encheria de riqueza e poder e seria colocado como governante na Babilônia, tendo somente o rei acima dele. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, parsim. Literalmente, essas palavras significavam uma mina, um ciclo e meio ciclo. O ciclo e a mina eram medidas de peso monetário na época de Daniel. Eram barras de metal usadas como meio de pagamento. Mene significava mina. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel significava um ciclo. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parsim significava meio ciclo, sugere divisão. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas.
Então, surpreso, Belsassar cumpriu sua promessa e enriqueceu e exaltou a Daniel sobremaneira e o colocou como terceiro no governo do seu reino. Então mandou Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Enquanto isso, fora dos muros da Babilônia, os diques da cidade eram rompidos. Os exércitos de Ciro e Dario desviaram as águas do rio Eufrates, e os medo-persas passaram a seco pelo leito do rio, tomando de assalto a Babilônia. Deu-se assim a queda de um império mundial e o início de outro, o Império Medo-Persa. Naquela noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino agora com idade de 62 anos. Vamos fazer uma revisão? Novamente Deus manifesta sua indignação diante da arrogância e do orgulho do homem. Diante do fato do rei Belsassar utilizar os utensílios de Deus em sua festa idólatra, Deus decreta a ele uma sentença. Perderia a posição, o reino, as riquezas e também a sua vida. Assim acontece com os arrogantes. Deus está bem ciente do que está acontecendo na terra. Belsassar nunca imaginaria que aconteceria aquele fato. Estava satisfeito, feliz, festejando, pecando livremente, bebendo, comendo e dando honras a seus ídolos e às suas imagens de escultura. Mas Deus contou os seus dias e decretou seu fim. Assim ocorre hoje em dia pelo mundo todo. Homens poderosos e pobres festejam em suas casas, comem, bebem e prestam culto às suas imagens de escultura, sem terem em suas vidas o poder de Deus. Mas Deus não dorme. Ele pode decretar a qualquer momento a queda desses homens. Daniel recusa as honras e relembra a Belsassar o que aconteceu a Nabucodonosor quando ele foi transformado em animal até reconhecer Deus como o único soberano. Falou também Daniel a Belsassar que, apesar dele saber o que aconteceu a Nabucodonosor, se exaltou contra Deus, fazendo uso dos utensílios sagrados ao Senhor. Vencemos mais uma etapa, concluindo mais um capítulo. Mais revelações ainda estão por vir, mais confirmações da parte de Deus sobre os dias do fim. Eu sei que você deve estar gostando, pois o livro de Daniel é maravilhoso. E quando você estudar o livro do Apocalipse, você vai ter mais facilidade no entendimento. No próximo capítulo, nós vamos estudar o episódio mais famoso do livro de Daniel e o mais comentado, Daniel na Cova dos Leões. Um grande abraço e até lá!